Reaproveitamento e transformação de resíduos. Essas são duas atividades, na verdade, que estão ligadas à sustentabilidade. E são duas atividades aí com um nicho a ser explorado no país. Bom, para falar sobre isso, hoje tem a presença ilustre de Milton Pilão, CEO da Orizon. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Thiago? Obrigado pelo convite, estou ótimo. Um prazer estar participando aqui. Vamos lá, para a gente começar nosso papo, né? Com todo esse contexto de sustentabilidade hoje em dia, né? Da gente ter a consciência de fazer uma economia circular e tudo mais. Qual que é a perspectiva e o potencial desse nicho dentro do nosso país aqui, né? Um país que, historicamente, recicla muitas coisas, né? Infelizmente, o Brasil está 30 anos atrasado no que diz respeito à economia circular dos seus resíduos, ao reaproveitamento dos seus resíduos. Só para você ter uma ideia, hoje no mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, Ásia, você tem um índice de reaproveitamento de resíduos da ordem de 30% de reciclados. No Brasil, esse número é entre 1% e 2%, dependendo da associação. Isso é, a gente está com um gap gigantesco. Isso, obviamente, é infeliz como sociedade, mas como negócio é uma grande fonte de oportunidade para a Orizon. A gente tem visto uma demanda cada vez maior e uma preocupação maior da sociedade com o risco climático. E para isso a gente tem que o quê? Economizar os bens do nosso planeta. E economizar os bens do nosso planeta significa fomentar a economia circular. O que é isso? O que é isso, Pilão? Olha, eu vou te dar um exemplo. Dentro do nosso resíduo, a gente tem aproximadamente 15% de plásticos. Tá? Esses plásticos hoje, se você não o reaproveita, ele vai para um aterro sanitário ou, obviamente, no Brasil, infelizmente, em alguns casos ainda para lixão, mas deveria ir para um aterro sanitário. Mas o que a Orizon faz? A Orizon instala plantas de triagem mecanizada com alta tecnologia importada da Europa, para que você faça a triagem desses resíduos e a separação de tudo que seja reciclável dentro dele. Um dos exemplos é plástico. Então a gente separa o plástico para ele voltar como produto para a cadeia produtiva. Então eu vou lá e separo o plástico para ele voltar como insumo, por exemplo, para a garrafa PET. Então a garrafa PET que a gente usa para tomar, seja um refrigerante, seja uma cerveja, o que quer que seja, ele pode advir de um reaproveitamento e não de um plástico virgem que vem de origem fóssil, que é um bem do planeta. Então você acaba tendo aí todo um benefício circular, né? Não só para a indústria, que passa a ter acesso a uma matéria-prima que não polui o planeta, como ao mesmo tempo você acaba fomentando uma linha de negócio, para o caso da Orizon, que traz uma receita adicional, ao invés de você estar simplesmente tendo uma receita pelo destino correto do resíduo, você tem uma receita pela valorização e pela transformação num produto para a indústria brasileira. Hoje, né, dentro do nosso ambiente aqui do país, a gente tem incentivos vindos do poder público mesmo, da esfera pública, para que haja esse trabalho de reaproveitamento de resíduos. A gente tem alguma política hoje para isso? Se não, isso está em que estágio, né? A gente está engatinhando, está começando, onde a gente está nesse sentido, na esfera pública? Eu acho que nesse negócio, você tem dois tipos de incentivo. Acho que tem um incentivo que está regulado já pelo governo brasileiro, mas que é pago pela indústria brasileira, que é a chamada logística reversa, não sei se você já escutou isso, que na verdade nada mais é do que uma obrigatoriedade imposta pela regulação federal às indústrias que se utilizam, por exemplo, de embalagens plásticas, para que um percentual daquela embalagem seja obrigatoriamente advinda de produto reciclado. Então esse não é um benefício ou um subsídio pago pelo poder público, mas é um benefício oriundo de uma regulação que no fim acaba sendo pago pela própria indústria. Então sim, nós temos mecanismos como esse, nós temos mecanismos de incentivo internacionais como o crédito de reciclagem, do mesmo jeito que funciona o crédito de carbono, você pode ter o crédito de reciclagem, comprado também por um mercado de leilão de créditos para incentivar empresas que aumentem o volume de reciclagem. E no quesito subsídio
público, a gente tem visto sim o governo atual, ainda não existe hoje, mas tem visto o governo se movimentar para trazer alguns tipos de benefícios, seja ele num aumento de imposto de importação de reciclados, seja ele numa taxação maior para aquelas indústrias que não fizerem o seu trabalho em termos de reutilização, e aí obviamente terá um efeito do nosso lado em valorizar o nosso produto reciclado. Beleza, legal. Bom, agora passando um pouquinho, né, sobre uma outra vertente do negócio, né, que vocês estão trabalhando agora e que no último dia 6 de junho teve na verdade um anúncio, né? A Orizon anunciou um consórcio aí com a Terra Ambiental para explorar a produção de fertilizantes orgânicos, tô certo? A partir da compostagem, certo? Exatamente. Beleza, a compostagem do lodo em um dos ecoparques que vocês têm em Paulínia. Perfeito. Você pode explicar então um pouquinho sobre os planos, né, que a Orizon tem para esse nicho de fertilizantes, né? É para realmente aproveitar toda a cadeia de reaproveitamento de resíduos? O que vocês planejam com isso? Hoje, toda a estação que trata o esgoto gerado pela população, após executar esse processo de tratamento do esgoto, isso gera um resíduo. Tá? Esse resíduo que advém desse processo de tratamento de esgoto, ele hoje atualmente é enviado para os aterros sanitários, onde ele é disposto adequadamente. O que a gente fez e aqui a primeira planta inaugurada aqui, começa a operação dentro de um mês em Paulínia, em sociedade com a Terra, é uma planta que vai reutilizar esse lodo que atualmente a gente recebe lá de estações de tratamento de esgoto e ao invés de aterrá-lo, vai passar por um processo de compostagem e transformá-lo num fertilizante orgânico que pode ser vendido no mercado de fertilizante como uma opcionalidade ao fertilizante fóssil. De novo, esse é um negócio que tem algumas oportunidades e eu gostaria de frisar duas delas importantes. Primeiro, que o Brasil, através das concessões de água e esgoto, vai ampliar muito o volume de tratamento de esgoto nos próximos anos. Ainda bem, né? É inacreditável também que o Brasil, nesta área, esteja com um déficit tão grande no tratamento do seu esgoto. Mas com as novas concessões privadas, a gente tem visto esse crescimento e com esse aumento de volume, nós teremos mais material para transformar em fertilizante. Esse é o lado oportunístico do negócio. Segunda coisa é o lado do próprio fertilizante. A gente viu no ano passado, com a guerra da Ucrânia, uma forte crise no mercado de fertilizantes, dado que o Brasil é altamente dependente da importação desse tipo de produto. Então você criar uma fonte de produção de fertilizante nacional e que ainda advém da economia circular sem utilizar meios do planeta é totalmente bem-vindo ao mercado. Então acho que são duas grandes vieses de oportunidade desse novo negócio da Orizon. Legal, você une a sustentabilidade, né, ao mesmo tempo com vai diminuindo a dependência, né, nesses casos, por exemplo, de crise, né, uma crise externa, vai diminuindo a dependência do país de uma importação de um produto que é essencial para a gente, para a nossa atividade, né, econômica, que é o agro, por exemplo. Exatamente. Perfeito. Bom, também, né, não posso deixar de perguntar aqui também, o novo marco de saneamento, então, na sua visão, extremamente positivo. É o principal impulsionador dessa mudança, dessa revolução que o Brasil está passando nesse momento, para buscar esses 30 anos de atraso, né? Ele define aí, o Brasil infelizmente ainda tem 2.500 lixões em operação. Nenhum país desenvolvido no mundo tem lixões em operação hoje. O Brasil tem 2.500, infelizmente ainda. Então, o marco do saneamento vem trazer a obrigatoriedade do fechamento desses lixões e além de outras metas com a geração de gás natural renovável, de recicláveis, de crédito de carbono. Isso é o setor de resíduos sólidos, na verdade de reaproveitamento de resíduos sólidos, pode ser um dos grandes atores no processo de descarbonização brasileira para que a gente atinja as metas que o Brasil tem até 2030 de diminuir as emissões de metano para a atmosfera. Perfeito. Bom, além do mercado de fertilizantes, né, a Orizon também tem olhado para o mercado de energia, com a produção de biometano, né, que é um gás natural obtido com a purificação do biogás, tá certo? Perfeito, beleza. Então, minha pergunta é, né, qual é o espaço que o biometano tem e que pode vir a ter no futuro? A oferta de gás natural renovável, ela pode advir de 3 fontes. Ela pode vir dos aterros sanitários, do resíduo, ela pode vir do dejeto animal, ou ela pode vir da cana-de-açúcar, né? O dejeto animal, ele acaba tendo uma maneira
um posicionamento de geração que acaba, como está dentro do agro, ele acaba estando longe dos centros urbanos. Então a distribuição desse gás é diferente da distribuição de um gás de aterro sanitário que normalmente está dentro dos centros urbanos. Isso quer dizer o seguinte, que ele não participará, apesar da sua potencial ser muito grande, ele não participará muito desse mercado de distribuição. A cana-de-açúcar sim é um grande gerador e futuro grande player, mas é uma tecnologia que está em andamento com altos investimentos, mas que deve dar frutos ao país nos próximos entre 5 e 10 anos. E no curto prazo, você tem o gás natural renovável advindo dos aterros sanitários. Este é a grande fonte de gás natural renovável em termos de incremento de oferta que o país pode ter, porque os aterros estão aí, estão preparados para colocar esse gás no mercado, estão dentro dos centros urbanos e a tecnologia para fazer isso já existe no mundo há 20 anos, é largamente utilizada, então você não tem nenhum desenvolvimento de tecnologia. Logo, a Horizon hoje formou uma planta, uma divisão chamada BioE. Essa divisão é a responsável pela construção de plantas de purificação de biogás em transformação do biometano, que é o gás natural renovável, em todos os nossos 16 ecoparques, nos 11 estados onde a gente está presente, com a perspectiva de gerar aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de gás natural renovável, que é mais do que o Brasil gera hoje na sua totalidade de gás natural renovável. Por isso que a Horizon se posicionará, quando essas plantas estiverem prontas nos próximos 30 meses, como um dos principais players ofertantes de gás natural renovável no país. Beleza, Milton, obrigado, viu, mais uma vez aí pela participação. Aceite do nosso convite para participar dessa conversa aqui com a gente no Banco Safra, viu? Foi um prazer, é um prazer estar aqui e poder contar um pouco dessa nova indústria brasileira que tem a perspectiva aí de ajudar a dar esse impulso na economia verde no Brasil. Se você está chegando agora, está conhecendo os conteúdos do Safra nesse momento, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos seguir ali no LinkedIn e no Instagram, que são as contas, né? Na verdade, os canais onde temos contas oficiais do Banco Safra. Beleza? Então, um abraço, bons negócios e até a próxima conversa.